Olá a todos, eu me chamo Fábio e hoje eu estou aqui com meu colega Fabrício para apresentar um seminário sobre o método da bissecção para a disciplina de métodos numéricos da Universidade Federal do Paraná. Bom, eu vou começar aqui dando uma pequena introdução a respeito do problema, que o método da bissecção vem para resolver. Quando a gente precisa calcular a raiz de funções quadradas, cúbicas, biquadradas, nós temos métodos algébricos já definidos e muito bem estabelecidos para realizar o cálculo dessas raízes. Só que quando a gente trabalha com funções com graus maiores, a gente já não tem esses métodos definidos. Então a gente precisa aplicar alguns métodos numéricos. Antes da gente entrar na questão do método da bissecção propriamente dito, é importante a gente passar aqui pelo teorema de Cauchy-Bolzano. Por que aqui? Porque a gente vai usar ele no método da bissecção e ele serve para a gente isolar o intervalo das raízes. Então, o que ele nos diz? Seja uma função y igual a f de x, que é contínua em a, b, a gente consegue determinar quantas raízes existem nesse intervalo de a até b. Então, como que a gente faz isso? A gente faz a multiplicação de f de a por f de b e a gente verifica se ela é maior ou menor que zero. Caso a gente tenha um f de a vezes f de b menor que zero, quer dizer que f de x igual a zero possui um número ímpar de raízes nesse intervalo. Por quê? Porque quer dizer que tem uma mudança no sinal entre f de a e f de b nesse intervalo definido. Então quer dizer que a nossa curva ela intersectou o eixo das abscissas pelo menos um número ímpar de vezes. Agora, se f de a vezes f de b for maior que zero, é porque tem um número par de raízes. E por quê? Porque não tem essa mudança de sinal entre f de a e f de b. Eles têm o mesmo sinal. Então quer dizer que ele cruzou o eixo das abscissas um número par de vezes, ou não tem nenhuma raiz naquele intervalo. E a gente vai ter que aplicar isso para o método da bissecção. Tá. Seja uma função y igual a f de x, a gente tem alguns critérios que têm que ser cumpridos para a gente conseguir aplicar o método da bissecção. A primeira é, ela tem que ser contínua no intervalo em que a gente está analisando, ou seja, contínua no intervalo AB, e dentro desse intervalo tem que ter apenas uma raiz, ou seja, tem que haver aquela mudança de sinal nesse intervalo, e por isso que a gente precisa do teorema do Cauchy-Bolzano. O método ele consiste em dividir esse intervalo definido ao meio, daí a gente aplica o teorema e verifica em qual das metades que está a nossa raiz. E a gente vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, até o momento em que a gente tem um intervalo que ele seja menor ou igual a uma tolerância lá que a gente definiu. Essa tolerância ela é arbitrária, né? Que seja próximo o suficiente para o nosso problema da raiz que a gente está procurando. Então eu trouxe aqui essa imagem desse gráfico, dessa curva, para ficar mais fácil de ilustrar o que eu estou falando. Então a gente tem essa curva. Nessa curva foi definido um intervalo que vai de A até B. E a gente precisa achar uma raiz que está definida aqui no meio e a gente a priori não sabe qual é o valor. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai calcular um ponto médio, ou seja, esse x1 aqui. E esse ponto médio ele é calculado com a equação de A mais B sobre 2. Ele é bem simples. A partir desse ponto médio, a gente vai aplicar o teorema de Cauchy-Bolzano. E vai verificar para qual lado está a nossa raiz. Tá? E a gente vai fazendo isso. Para ilustrar melhor também aqui essa teoria, que eu acho que é mais fácil de ver, eu trouxe um exemplo de uma função bem já definida aqui, com o nosso intervalo e uma tolerância. Então a gente vai seguir o passo a passo para obter a resolução desse problema. Então, dada uma equação f de x, que é igual a x sobre 2 ao quadrado, menos c de x,
a gente vai calcular uma raiz aproximada dentro do intervalo de 1,5 até 2, com uma tolerância de 0,001. Então, nosso primeiro passo é calcular o ponto médio para dividir esse intervalo no meio. Então, C é igual a A mais B sobre 2, que vai ficar 1,5 mais 2 sobre 2, que é igual a 1,75. Com o nosso ponto médio, a gente vai usar o teorema de Cauchy-Bosano. Então, a gente calcula aqui o f de A, que é 1,5, o f de C, que é 1,75, e o f de B, que aqui é definido como 2, né? Então, a gente vai obter os seguintes valores para cada um desses f's. E a gente faz a multiplicação de f de A por f de C e de f de B por f de C. No caso aqui, a gente obteve que f de A vezes f de C é maior do que zero. Então, aqui a gente sabe que a gente não pode usar essa metade para fazer o método da bissecção. Porque ou não tem nenhuma raiz aqui, ou tem mais de uma raiz aqui. Ou tem um número par de raiz aqui, né, no caso. Já o f de B vezes o f de C nos deu um valor menor do que zero. Então quer dizer que a nossa nova metade de análise vai ser entre C e B. E o nosso C passa a ser o nosso A. Então nosso intervalo agora é 1,75 até 2. Para simplificar aqui, a gente não tem que ficar fazendo todas as contas na mão, eu fiz essa tabelinha que já fez o cálculo aqui pra gente, mas a gente vai seguindo aqui o passo a passo, né? Então, nosso primeiro passo, que foi aquele que a gente fez anteriormente, de A 1,5, B 2, C, que é o ponto médio 1,65, os valores que a gente obteve nos cálculos e os respectivos valores de multiplicação, de f de A por f de C e f de B por f de C. Esse lado aqui, que é o módulo de A menos B, ele é aquele intervalo que a gente definiu de tolerância. Então, aqui a gente vai obtendo para cada novo A e B, em como que está o nosso intervalo, e se ele está dentro daquele nosso limite de tolerância. Então, o segundo passo a gente faz com aquele A passa a ser aquele nosso C que a gente calculou, 1,75, B continua 2, e a gente segue. Calcula o ponto médio, verifica para cada um desses pontos qual é o valor dele na função, faz as multiplicações e descobre qual é a nossa nova metade. Vamos para o terceiro passo. Usando o ponto médio que a gente calculou lá, a gente viu que agora a nossa nova metade é 1,875 até 2. A gente calcula novamente o ponto médio, verifica em cada uma aplica esses pontos na função, verifica a multiplicação deles e descobre a nossa nova metade. Nesse passo 3 aqui, se vocês verificarem, a gente vê que a nossa nova metade agora não é aquela metade, a segunda metade, agora ela passou a ser a primeira. Então, a gente faz a alteração aqui. A se mantém igual e o nosso B passa a ser aquele ponto médio anterior. Com esses novos valores, fazemos a mesma coisa. Calcula o ponto médio, aplica esses pontos que a gente tem na função, faz a multiplicação de f de A por f de C e f de B por f de C e calcula e descobre qual é a nossa nova metade. E sempre acompanhando aqui do lado como que está o nosso intervalo. Nesse caso, para esse exemplo aqui, a gente precisou fazer isso 10 vezes até chegar no intervalo que de fato satisfazesse nosso valor de tolerância. Que a gente viu que aqui para a gente deu menor no caso, né, não deu exatamente 0,001, foi 0,00097, mas com arredondamento já está no intervalo e ele já satisfaz, porque ele é menor ou igual à nossa tolerância. Então aqui para a gente já está perfeito. Tá, mas o que esse resultado nos dá quando a gente aplica esse método? Ele não vai nos retornar um ponto exato. O que ele vai nos retornar é um intervalo onde para qualquer valor, qualquer ponto que a gente pegue dentro desse intervalo, já satisfaz a nossa tolerância em relação à raiz. Então, por exemplo, eu tenho A aqui que é 1,93359, 375, e o B que é 1,934570313. Ou seja, para qualquer valor que eu pegue dentro desse intervalo, a minha raiz já vai estar próximo o suficiente que eu defini naquele nível de tolerância. Certo? Então, é isso que ele nos dá. Agora eu vou passar a palavra para o Fabrício, que ele vai explicar
programa que a gente desenvolveu para fazer esse cálculo, o algoritmo, em Python no caso, e vai comparar com uma função já existente na biblioteca SciPy, tá? Então ele vai passar passo a passo desse algoritmo com vocês de novo e vai comparar com o que já existe na SciPy. Olá, eu sou o Fabrício. Eu vou falar um pouco sobre a definição da função que a gente desenvolveu. Ela é uma função feita em Python, né? A gente tem três parâmetros. Uma função com uma única variável, um intervalo com dois valores, intervalo inferior e superior, e um erro mínimo. A primeira coisa que a função faz é fazer a verificação se existe uma raiz, né, um zero, entre aqueles dois intervalos. Então a gente vê se a multiplicação da função no intervalo inferior pela função no intervalo superior for positiva, a gente retorna uma excepção mostrando o erro na tela que você precisa fornecer o intervalo correto. Então a função ela só vai rodar se dentro desse intervalo que a gente fornecer existir um zero. Feita a verificação, a gente entra na nossa iteração. Ela vai iterar até que a diferença entre os intervalos seja maior que o erro, enquanto a diferença entre os intervalos seja maior que o erro. Então, quando esse erro mínimo for atingido, ela sai e retorna o x. O nosso x ele é basicamente o ponto médio entre os intervalos. Então, a gente roda a função pela primeira vez, com o ponto x sendo o intervalo superior e o intervalo inferior dividido por 2, só que ao longo da função, esses intervalos vão mudando e vão apertando até que a gente chegue num ponto que seja suficientemente bom, levando em conta o erro que a gente forneceu, e a gente retorna. A primeira coisa que ele faz, claro, é dividir, encontrar o ponto médio, então ele soma os intervalos e divide por 2. E ele verifica se o zero da função está entre o intervalo inferior e o ponto médio. Se tiver, o intervalo superior vira o ponto médio. Se não, ele verifica se o zero está entre o ponto médio e o intervalo superior. Se isso acontecer, o intervalo inferior vira o ponto médio. Então ele vai fazendo. Se estiver na primeira metade, a primeira metade virou nosso intervalo. E assim por diante, até que o nosso erro seja atingido. Se nada disso acontecer, quer dizer que a gente tem a nossa função exatamente no zero. Então a gente verifica se a função ela é zero para o intervalo superior, a gente retorna o intervalo superior. Se ela é zero para o intervalo inferior, a gente retorna o intervalo inferior. Se ela não for zero para nenhum desses valores, a gente retorna o x, que é o ponto médio desse intervalo. A gente definiu também uma função para testar, que ela basicamente vai plotar a função que a gente entrar e a função que a gente entrar e o intervalo que a gente quer ver essa função. E por uma análise visual, a gente vai definir o intervalo inferior, superior e o erro mínimo que a gente deseja. A gente também definiu três funções, a f de x, a g de x e a h de x, que é um polinômio de segundo grau, de quarto grau e uma função exponencial. Então vamos fazer o teste da função. Então nossa primeira função é uma função quadrática, né? E a gente pode ver que a gente tem dois zeros. Um dos zeros está entre 0 e 2. Então a gente vai colocar 0 e 2 para o superior. Vamos colocar um erro de 0.001. E aqui a gente tem a nossa raiz, que foi de 1. Né? Vendo aqui no gráfico, a gente vê que é 1 mesmo. Vamos ver para uma função, para um polinômio de quarto grau. A gente tem 4 zeros aqui. Vamos descobrir o zero que está entre 2 e mais ou menos 2.5, que é esse zero aqui. Então, entre 2 e 2.5. Novamente, um erro mínimo de 0.01. E a gente encontrou a raiz, que é 2.17. E está aqui. E agora, para uma função exponencial, a gente pode ver que o nosso zero está aqui,
ele está entre -2 e -1. Então, vamos colocar aqui. Um erro de 0.001 também. E a gente encontrou o nosso zero, que está em -1.09. Já existe essa função, que é a bisect, do conjunto de funções optimize da biblioteca SciPy, e a gente fez o teste para ver qual função seria mais rápida, né? Então a gente obteve a raiz para nossas três funções, a f, a g e a h, primeiramente utilizando a bisect. Então a gente entrou com a função, o intervalo de 0, 2 e o erro de 0.01 para as três funções, o intervalo de 2.2.5 e -2, -1. E a gente fez para a nossa função bisseção com os mesmos parâmetros, a função, o intervalo entre 0 e 2 e o erro de 0.001. E a gente mediu o tempo, né? Então a gente calculou o tempo inicial e o tempo final da execução de cada conjunto de código aqui. Vamos rodar. Né? Então a gente vê que os valores são exatamente iguais. Então ambas as bibliotecas resolvem da mesma forma, né, o algoritmo. Mas a biblioteca SciPy, ela sempre é um pouquinho mais lenta que a nossa. Claro que a gente desenvolveu uma biblioteca, uma função que executa o algoritmo de uma forma bem mais simples. Então, a SciPy ela pode ter mais verificações, ela tem mais parâmetros, então ela acaba sendo um pouquinho mais lenta. Mas no geral, elas praticamente têm o mesmo desempenho.